Oi, gente! Então, o Breno já citou anteriormente, né, já explicou, na verdade, sobre a teoria behaviorista, a questão da linguagem a partir da teoria behaviorista. Agora eu vou explicar um pouco sobre uma teoria que é muito famosa nesse refutamento, assim, da teoria behaviorista, que é a teoria gerativa de Noam Chomsky, né, que defende o inatismo da questão da linguagem. Então, essa teoria foi muito revolucionária porque Noam Chomsky surgiu com ela aí, bem quando a área da linguística, principalmente, era uma área que era muito estruturalista, né? Era uma área que era muito engessada. Eles trabalhavam com a língua já formada, assim, eles não se preocupavam tanto com a questão da linguagem. Então, o Noam Chomsky argumenta que a linguagem ela não é aprendida só por imitação, né? Só por repetição. Ele fala que todos nós, seres humanos, temos todo um sistema para a questão da linguagem e um mecanismo mental, na verdade, e que já é inato a nós, já nasce com nós. É como se fosse quase que fosse um órgão, né? É parte de nós, é inato. Coisa que a teoria behaviorista, né, não, na verdade, se contrapunha, porque ela explicava que a linguagem é muito essa de repetição e imitação, modelo. Então, 3 conceitos são muito importantes, né, que o Noam Chomsky se propõe a explicar, principalmente para fundamentar a teoria gerativista, são, respectivamente, DAO, que é o dispositivo de aquisição da linguagem. Então, o Noam Chomsky explica que o DAO ele é uma estrutura inata ao ser humano. Permite crianças, né, mais ou menos ali até 9 anos, aprenderem qualquer língua sem que precise de um ensino formal, né? Só tendo contato ali. O dispositivo, ele age como um programa que processa ali os dados linguísticos e as regras, a estrutura da língua, e a partir daí ele cria uma nova frase, né? Cria novas frases, cria novas sentenças. Então, outro conceito muito importante é o da gramática universal, que é basicamente, o Noam Chomsky ele afirma que todas as línguas, elas têm um perfil em comum, né? A maioria das línguas, assim, sua grande parte, tem um perfil em comum. O que seria esse perfil em comum? Seria um conjunto de regras e princípios que é comum a todas as línguas, né? Então, com gramática universal, a gente já pensa, né, que é um conjunto de regras, e a gente pensa muito naquela estrutura SVO que a gente tem na língua portuguesa, mas na verdade é um pouco diferente. É como eu disse, é um pouco mais para princípios, como por exemplo, uma uniformidade, assim, uma coisa em comum de todas as línguas, é que a gente, com um conjunto limitado de elementos, né, que a gente decora, que a gente aprende, a gente consegue criar uma infinitude de sequências, de frases, né? Esse princípio é o chamado infinitude discreta. E a gente tem uma uniformidade também, o princípio da uniformidade, que é o quê? Todas as crianças que adquirem uma linguagem, elas passam pelos mesmos estágios na mesma ordem. Então, esse é o princípio da uniformidade. Então, tem 2 princípios, né? E aí, existem outros princípios, claro, mas que ele detalha. E aí, graças a essa gramática universal, que a gente consegue, qualquer criança consegue, se exposta, né, a aprender qualquer língua. Bom, o terceiro conceito que eu quero apresentar aqui e que o Noam Chomsky explica pra gente seria o conceito da faculdade mental da linguagem. Então, o Noam Chomsky, ele acredita que a linguagem, ela é uma faculdade mental. Como é isso? Ele fala que a gente tem uma parte do nosso cérebro que é inteiramente dedicada à linguagem. Então, o que até já foi citado, que é como se houvesse um órgão, né? É uma coisa muito comum nas explicações sobre a teoria gerativa. É o órgão da linguagem. E é justamente isso, essa faculdade mental, em que existe uma parte do nosso cérebro, do nosso corpo, dedicada unicamente à linguagem. E aí a gente vê mais uma vez a teoria behaviorista sendo refutada, né? Porque a parte é inteiramente dedicada à linguagem. Então, o que até já foi citado,
que é como se houvesse um órgão, né? É uma coisa muito comum nas explicações sobre a teoria gerativa, é o órgão da linguagem. E é justamente isso, essa faculdade mental, em que existe uma parte do nosso cérebro, do nosso corpo, dedicada unicamente à linguagem. E aí a gente vê mais uma vez a teoria behaviorista sendo refutada, né? Porque a partir desse ponto da faculdade mental, a gente percebe que a linguagem ela não vem da experiência, né? Então é inata a nós. Então, concluindo, a teoria do Noam Chomsky ela foi muito importante, né? Porque ela sugeriu assim que a linguagem é própria de nós. E hoje ela é referência para várias áreas, não somente para a área da linguística, que é a nossa área de atuação, mas também a área da psicologia, a área da inteligência artificial, da neurociência e muitas outras. Programação, inclusive ele é uma referência muito grande na área de programação do Chomsky por causa dessa teoria gerativa.